e aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês, como é de costume, tá? A tela em branco. Seguinte, o que eu estou fazendo, tá? Eu estou na página 12 da apostila, página 12. O primeiro exercício, 1, não tem muito cálculo, é um exercício só da gente pensar, tá? Ele fala assim, ó, responda as questões propostas, só isso, tá? Então, só para a gente formalizar, o que é um número conjugado, tá? Eu vou pegar um número complexo aqui qualquer, vou inventar agora, tá? Vou colocar assim, ó, 7 menos 2i. Esse é um número complexo. O conjugado dele é representado por Z com um tracinho em cima. No conjugado, o que a gente faz? A parte imaginária troca de sinal. Então, o 7 permanece igual, que é a parte real, e a parte imaginária, que é menos 2i, passa a ser mais 2i. Isso é conjugado de um número complexo. Tá no vídeo 2 da aula dessa semana, tá? E também está a definição aí na página 11 da apostila, certo? Então, são perguntas desse exercício 1 dessa questão do conjugado. Na letra A, ele fala assim, ó, como você obtém o conjugado de um número complexo? Alguém quer falar? O menos esse sinal do número do i. Isso, muito bem. Então, basta trocar o sinal da parte imaginária, né? Então, aqui, ó, o exemplo que eu acabei de fazer. A parte imaginária, que era o menos 2i, ficou mais 2i. Então, basta trocar o sinal da parte imaginária, tá? A letra B fala o seguinte, o conjugado de um número complexo pode ser igual a ele mesmo? O conjugado de um número complexo pode ser igual a ele próprio, não ele mesmo, ele próprio? Alguém saberia me falar sobre essa B? Alô, alô? Oi, sim, né, no caso, se for real. Isso, muito bem. Então, vamos pensar, né, que eu tenho lá Z igual a 5. Ele não tem parte imaginária. Quem seria o conjugado dele? Espera só um instantinho que tem aluno querendo entrar. Pronto, já admiti todo mundo. O conjugado dele seria o próprio número 5. Então, o que o Fabrício acabou de dizer? O número real, o conjugado dele é ele mesmo, tá? E depois nós temos a letra C. A letra C fala: qual é a condição para o conjugado de um número complexo seja igual ao seu oposto? Qual é essa condição para que ele seja igual ao seu oposto? Alguém saberia? Que ele seja um número real. Não é real. É um imaginário puro. Quando a parte é igual a zero. Né? Então, vamos supor aqui que eu tenho um Z igual a 7. Tá. Desculpa, foi a interpretação de texto ruim que eu fiz. Sem problema, sem problema. Então, quem é o conjugado do 7i? É o menos 7i. Qual é a característica desse número? É um imaginário puro, ok? Então, imaginário puro, o conjugado é o oposto dele, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pro, Diga. no B, de onde veio esse 5? Eu inventei, tá? Foi um exemplo que eu inventei. Poderia ser qualquer valor? Poderia. Poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser uma fração. Eu que inventei o 5, tá? Tá bom, Pro, obrigada. De nada. Só falei que era a condição ser real e aí fiz um exemplo, tá? Agora, nós vamos ao exercício 2, tá? Esse 2 é importante porque acaba ajudando aí vocês responderem aqueles exercícios que precisam ser entregues, tá? E ele fala assim, ó, o exercício 2 da página 12. Ele fala assim, ó, efetue as operações para determinar o valor de A em cada caso. Na letra A, o A é igual a 3 mais I multiplicado por menos 2 menos 3i.
Quando eu tenho multiplicação de números complexos, quem assistiu ao vídeo aí, viu que eu comentei que é só aplicar a distributiva, fazer a distributiva. Então, eu vou fazer aqui na cor vermelha. O 3 vai multiplicar o menos 2 e o 3 vai multiplicar o menos 3i. Então, vamos juntos. Mais que multiplica menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Mais que multiplica menos dá menos. 3 vezes 3i dá 9i, tá? Lembrando que o número, a letra só vai poder multiplicar a letra, tá? E agora, esse i positivo vai multiplicar o menos 2 e o i positivo vai multiplicar o menos 3i. Vamos lá. Mais que multiplica menos dá menos. I que multiplica 2i vai ficar 2i, o número não multiplica a letra, tá? Mais que multiplica menos dá menos. I que multiplica 3i, o 3 copia. I vezes i dá i ao quadrado. Regrinha da potência. Bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. Então, ali tem o número 1 invisível, 1 mais 1 dá 2. Até aqui, alguma dúvida? Galera, até aqui alguma dúvida? Não, pronto. Não. Tá ótimo. Copio o menos 6. Agora eu vou juntar o que dá para ser organizado aqui, ó. Eu devo 2i e eu devo 2i. Então, esses dois eu posso juntar. Por quê? Porque a parte literal deles são iguais. Eles ambos têm a letra i. Devo 9 e devo 2, eu devo o total de 11. Menos 3. No lugar do i ao quadrado, quem assistiu ao vídeo, né? Eu disse que você tem que substituir. Então, i ao quadrado, ele vale menos 1. Lá pela definição de Euler, que é da primeira semana de aula. Resolvendo isso, eu vou ter assim, ó, menos 6, menos 11i, menos que multiplica menos dá mais, e 3 vezes 1 dá 3. Para finalizar, o número será junto com o número, tá? Então, eu devo 6 e eu tenho 3 para pagar, eu estou devendo 3, menos 11i. Então, essa daqui é a minha resposta. O número complexo multiplicado por outro número complexo. Alguma dúvida na letra A? Não, Pro. Não? Tranquilos? Pro, Vamos... essa matéria é muito gostosinha. Tô até estranhando. Ai, boa. Não, Lovato, é gostoso. Número complexo é gostoso. Eu fico até com pena, eu gostaria de dar ele antes para vocês, entendeu? Quando a gente vê lá no primeiro número, no primeiro ano, números reais e tal, a gente já poderia dar uma ideia de complexo, entendeu? Professor, Diga. por que você multiplicou o menos 1 ali? Porque assim, ó, na primeira aula eu comentei que quando a gente tem... Opa, peraí que tem, acho que é aluno que caiu. Quando a gente tem a definição lá de números complexos, que é o que o Euler diz, ele diz o seguinte, quando ele vai definir números complexos, ele diz que i é igual a menos raiz... Opa, o negativo é dentro, peraí. Raiz de menos 1, tá? Isso é quando ele vai definir números complexos, lá, Euler. E aí, pela definição, o que ele faz? Quando uma coisa está na raiz, o oposto dela é elevado ao quadrado. Então, dentro dos números complexos, i elevado ao quadrado, ele vale menos 1. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. No lugar do i ao quadrado, eu substituí por menos 1. Eu sempre tenho que fazer isso, tanto na multiplicação, quanto na divisão. Certo? Entendi. Obrigado, professor. De nada, de nada. Tudo bem, então? Oi, pode falar. Se o menos estivesse fora da raiz, seria um número real? Seria número real, isso mesmo. Ah, tá. Tá? Porque eu estava fazendo um exercício e aí eu me deparei com isso e eu fiquei, uai. Não, aí ele só é complexo, né? A parte imaginária vale raiz quadrada de menos 1, aí ele é complexo. Em qualquer outra situação, quando a gente tem o menos do lado de fora, ele não é complexo. Ah, tá. Obrigada, pronto. De nada. Vou apagar aqui a letra A,
tá? Lembrando que a aula é gravada, depois se vocês quiserem anotar bonitinho, tentar refazer e voltar, né? Vocês conseguem aí paralisando a aula. Na letra B é um pouquinho mais trabalhosa, então nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, mas não que seja impossível de ser feito, tá? Ele tem aqui, ó, 2 mais 5i, que vai multiplicar o 1 menos 5i, e eu tenho 1 mais i elevado ao quadrado, então já trabalha aí o conceito de potência, tá? Lembrem-se, o que é uma coisa elevada ao quadrado? É ela vezes ela mesma. Então, antes de sair aplicando a distributiva aqui, eu vou só escrever isso. Então, 1 mais i elevado ao quadrado, o que é isso? É 1 mais i vezes 1 mais i. Só estou organizando para a gente poder realizar as multiplicações, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vou aplicar a distributiva. O 2 vai multiplicar o 1 e o 2 vai multiplicar o menos 5i. Depois, vamos lá. A é igual. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 5i, mais que multiplica menos, dá menos. O 2 multiplica o 5, que dá 10. E o i eu copio. Aqui agora, o 5i multiplica o 1 e o 5i multiplica o menos 5i. Vamos lá. 5 que multiplica... Diga. No lugar desse 5 é um 2, tá? Ah, obrigada, boa. Acho que na hora eu copiei. Obrigada. Deixa eu arrumar aqui, então. Nossa, minha resposta ia ficar totalmente errada. Obrigada. Então, vamos lá. O 2i. Peraí, deixa eu arrumar esse i, que ficou muito feio. O 2 que multiplica o 1, né? 2i que multiplica o 1. 2i vezes 1 dá o próprio 2i. 2i que multiplica o menos 5i, regrinha de sinal. Mais que multiplica menos, menos. O 2 que multiplica o 5 dá 10. E o i vezes o i dá i ao quadrado, que é justamente o que perguntou aí no outro itemzinho, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, vou aplicar a distributiva. Então, o 1 vai multiplicar o 1 e o 1 vai multiplicar o i. 1 vezes 1 dá o próprio 1. 1 vezes i dá o próprio i. Professor, eu quero colocar 1 aqui na frente. Não tem problema. 1i ou só o i sozinho tem a mesmo significado. Agora, o i vai multiplicar o 1 e o i vai multiplicar o i. 1 vezes i pode deixar somente o i. I vezes i é i ao quadrado. Não esqueça da regrinha de sinais. Mais que multiplica mais é mais. I vezes i ao quadrado. Neste momento, eu posso organizar essa bagunça que está aqui. Lembrando que eu posso juntar número com número e parte imaginária com parte imaginária. Então, vamos organizar aqui, ó. Eu tenho um 2 aqui e eu tenho um 1 aqui. Eu tenho e eu tenho. Eu tenho 2 e eu tenho 1. Então, no total, eu tenho 3. Agora, vamos para os números imaginários. Olha, estou devendo 10 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho mais 1 aqui e eu tenho mais 1 aqui. Então, eu estou devendo 10. Aí, eu tenho 2 para pagar, fico devendo 8. Aí, tenho mais 1 para pagar, fico devendo 7. E tenho mais 1 para pagar, fico devendo 6i. E, por fim, nós vamos juntar os que tem ao quadrado. Olha só, estou devendo 10 e eu tenho 1 para pagar aqui, né? Então, na verdade, eu devo 9i ao quadrado. Para a gente finalizar, eu preciso substituir. No lugar desse i ao quadrado, eu tenho que substituir por menos 1, lá pela primeira definição de números complexos. Assim, o a será igual a 3, menos 6i, menos que multiplica menos dá mais, e 9 vezes 1 dá 9. Vou juntar número com número. Ó, eu tenho um 3 aqui e tenho um 9. Então, no total, eu tenho 12 menos 6i. Dúvidas? Nenhuma, Pro. Não? Tranquilo?
Seguinte, vou apagar. Opa, tirei minha caneta aqui, vou apagar. E vou agora virar a página no exercício 3. O exercício 3 da página 13 é todo de divisão. Então, caso aí não dê tempo da gente resolver todos, né? É todos o mesmo processo. Então, vou anotar aqui a letra A. A letra A é assim, ó. 4 menos 8i dividido por 1 mais i. Quem assistiu ao vídeo de divisão de números complexos, observou que, na verdade, dividir por um número complexo é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, é por isso que primeiro eu expliquei lá no vídeo conjugado. Então, quem é o número aqui de baixo? 1 mais i. Quem é o conjugado dele? Seria 1 menos i. 1 menos i. Então, dividir por dois números complexos é multiplicar, na verdade, em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Só para a gente reforçar. Conjugado, eu troco apenas o sinal da parte imaginária. Somente troco o sinal da parte imaginária. Dúvidas sobre isso? Galera, dúvidas? Não. Não. Então, tá ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar a distributiva. Então, a divisão, gente, se eu passar um exercício de divisão, é um exercício aí que dá trabalho para vocês fazerem, né? Uma pequena divisãozinha aí dá um super trabalho. Por quê? Eu vou ter que aplicar a distributiva aqui em cima, o 4 vai multiplicar o 1, e o 4 vai multiplicar o menos i. Então, eu vou fazer, ó, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes menos i, mais que multiplica menos dá menos, o 4 vezes i dá 4i. E também eu tenho que fazer a distributiva com o menos 8i. Ele vai multiplicar o 1 e ele vai multiplicar o menos i. Então, vamos por partes. Menos 8i, que multiplica 1, menos que multiplica mais, dá menos. 8i vezes 1 dá o próprio 8i. Depois, menos 8i, que multiplica menos i, menos que multiplica menos, dá mais. 8 vezes 8i vezes i, dá 8i ao quadrado. Lembrando que i vezes i mantém a base e soma os expoentes. Tudo que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Então, a divisão, gente, é um exercício aí que dá bastante trabalho, tá? O 1 vai multiplicar o 1 e o 1 vai multiplicar o menos i. 1 vezes 1 é o próprio 1. 1 vezes menos i, menos i. Depois, o i vai multiplicar o 1 e o i vai multiplicar o menos i. Vamos lá. Mais i, que multiplica 1, dá mais i. Mais i, que multiplica menos i. Mais que multiplica menos, dá menos. I vezes i, dá i ao quadrado, ok? Agora, vamos organizar. Em cima, eu tenho 4. Quem eu consigo juntar? Parte imaginária com parte imaginária. Então, estou devendo 4 e estou devendo 8. Na verdade, estou devendo 12. Copio o mais 8 e no lugar do i ao quadrado, substituo por menos 1. Embaixo, copio 1. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Um i positivo e um i negativo cancela. O i vai desaparecer aqui, tá? Um positivo e um negativo cancela. Aqui eu tenho menos da minha fórmula e o i ao quadrado vale menos 1. Toda vez o i ao quadrado tem que ser substituído por menos 1. Em cima, 4 menos 12i mais 8, que multiplica menos 1, mais que multiplica menos dá menos. 8 vezes 1 dá 8. Embaixo, 1, menos que multiplica menos aqui, dá mais. Em cima, junto número com número. Eu tenho 4 e estou devendo 8. Se eu for lá e pagar, eu vou ficar devendo 4. Menos 12i. Embaixo,
1 mais 1, 2. Pergunto, vocês simplificaram isso? Sim. Sim, então, lembrando na aula passada, que é quando a gente fez lá a parte de equação do segundo grau, a gente tem que simplificar quando der para simplificar. Então, por que que dá? Porque menos 4 dividido por 2 dá menos 2, e menos 12i dividido por 2 dá menos 6i. Se não der para simplificar, para. Por exemplo, a letra B não vai dar. Mas quando ambos os números que estão aqui em cima são divisíveis pelo de baixo, vocês podem simplificar. Não só podem, como devem, que lembrando que a prova é de alternativa, senão vocês não encontrarão aí as alternativas. Dúvidas nesse exercício? Alô, alô, galera? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Vou zerar minha lousa de novo, tá? E agora eu vou fazer a letra B, tá? Desse mesmo exercício 3. Não tenham pressa na hora da prova, lá dos números complexos, porque uma divisão... toma cuidado, que às vezes um sinalzinho faz vocês errarem toda a conta, tá? A letra B é assim, ó. 5 menos 4i dividido por 2 mais i. Lembrando, divisão de números complexos, tá? O que que precisa fazer? Precisa multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. O conjugado do de baixo só troca o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar assim, ó, 2 menos i e 2 menos i. Então, dividir por número complexo, na verdade, é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, ok? Vamos aplicar a distributiva. O 5 vai multiplicar o 2 e o 5 vai multiplicar o menos i. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes menos i, mais que multiplica menos, dá menos. 5 vezes i, 5i. Agora, o menos 4i vai multiplicar o 2 e o menos 4i vai multiplicar o menos i. Então, vamos lá. Menos que multiplica mais dá menos. 4 vezes 2 dá 8 e eu copio o i. Menos que multiplica menos dá mais. 4i vezes o i dá 4i ao quadrado. Embaixo, aplico a distributiva também. O 2 vai multiplicar o 2 e o 2 vai multiplicar o menos i. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2i, mais que multiplica menos dá menos, e 2 vezes i dá 2i. Agora, nós temos que pegar o i positivo, que irá multiplicar o 2, e o i positivo, que irá multiplicar o menos i. I, que multiplica 2, mais que multiplica mais, dá mais, e 2 vezes i, 2i. Mais que multiplica menos, dá menos, i vezes i, dá i ao quadrado. Tudo bem até aqui, gente? Estão acompanhando aí? Tranquilos? Sim. Sim, então tá bom. Em cima, copio 10, vou juntar as partes imaginárias, olha só. Estou devendo 5 no Itaú e estou devendo 8 no Santander. Então, no total, eu devo 13i. Em cima, mais 4, que irá multiplicar i ao quadrado, vale menos 1. Embaixo, 4. Olha o que acontece embaixo, ó. Um 2 negativo com um 2 positivo, ambos têm o i, um cancela o outro, tá? Menos da minha fórmula, i ao quadrado vale menos 1. Em cima, 10 menos 3, opa, comi um aqui, 10 menos 13i, e eu venho, mais que multiplica menos, dá menos. 4 vezes 1 dá 4. Embaixo, 4, menos que multiplica menos, dá mais. Em cima, número, pode juntar com número. Então, estou devendo 10 e estou
desculpa, tenho 10, estou devendo 4, eu tenho 6. Espera aí que alguém pediu para entrar aqui, que deve ter caído a conexão. Eu tenho menos 13 em cima, 13, e embaixo eu junto 4 mais 1, 5, tá? Esse daqui, gente, não dá para simplificar. Se você dividir por 5, dá um número quebrado, e 13 dividido por 5 também dá um número quebrado. Então, vai parar aqui na fração, tá? Não tenham preconceito aí na hora que estiver fazendo exercício, se der fração. Se der para simplificar, como na letra A, simplifique. Se não tiver como simplificar, não há necessidade. Tudo bem na letra B? Sim, Pro. Ô, Pro, uma pergunta. Se tivesse restado na parte de baixo, por exemplo, se fosse 5 menos y, não, meu Deus do céu, eu poderia continuar fazendo isso? Por exemplo, fazer outro conjugado ou não? Então, Lobato, sempre você vai, na parte de baixo, de certa forma, você tem que anular o i. Embaixo aqui, Embaixo aqui, Gabriela, você tem sempre que ficar com um número real. Nunca pode ficar o izinho aqui. Se ficou, tem alguma coisa errada. Ah, entendi. Porque até agora, sempre quando a gente está fazendo, está se anulando mesmo o i, né? Isso, então vai ter que sempre se anular. Por isso que você multiplica pelo conjugado de baixo. A ideia de multiplicar pelo conjugado de baixo é para você anular o i. Se você não anulou, tem alguma coisa errada na sua conta. Ah, entendi. Obrigada. Mas existe isso, e você ter que fazer 2 vezes? Ou não? Não, então, por isso que eu falei, Pedro, se o i não sumiu, tem alguma coisa errada. O i sempre embaixo tem que desaparecer. Igual a gente, quando que eu brinco com vocês, que o segundo mandamento é não deixarás a raiz no denominador. Uhum. Aqui é a mesma ideia, você não deixarás a parte imaginária embaixo da fração. Entendi. Entendeu? Então tá. Vou zerar aqui minha lousa, galera. Boas perguntas, boas observações que enriquecem aí nossas explicações. Ótimas observações aí por parte de vocês. Vamos à letra C, do exercício 3, tá? A letra C, ela fala assim, ó. 9 menos i. E embaixo, ele pôs um número imaginário puro, ó. Ele pôs 2i, tá? Então, embaixo ele pôs um número imaginário puro, 2i. Lembrem-se, dividir números complexos é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, tá? Como a gente fez lá na letra C do exercício 1, o conjugado do 2i é menos 2i, tá? Então, não tem problema nenhum aqui você multiplicar em cima e embaixo por menos 2i, né? Porque poderia ter essa dúvida aqui, tá? Bem, como é que funciona? Vou aplicar a distributiva da mesma forma. O 9 vai multiplicar o menos 2i, aí eu faço 9 vezes menos 2i, mais que multiplica menos, dá menos. 9 vezes 2 dá 18, e agora eu faço o menos i, que multiplica o menos 2i. Menos que multiplica menos dá mais. I vezes menos 2i dá 2i ao quadrado, tá? Embaixo, olha o que vai acontecer embaixo. Menos que multiplica mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4. E i vezes i dá i ao quadrado. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim? Sim, tá. Em cima, menos 18i, não tem nada o que fazer, e mais 2 vezes i ao quadrado vale menos 1. Então, no lugar do i ao quadrado, eu substituo por menos 1. Embaixo, menos 4, que multiplica i ao quadrado, menos 1. Em cima, menos 18i, mais 2, que multiplica menos 1, dá menos
2. Embaixo, menos 4, que multiplica menos 1, menos que multiplica menos dá mais, e 4 vezes 1 dá 4. Só para eu organizar aqui em cima, primeiro tem que aparecer o número real e depois a parte imaginária. Então, eu vou deixar menos 2 mais 18i sobre 4, tá? Esse daqui é um que, se você dividir, vai dar decimal. Mas ele daria para simplificar. Por que que daria para simplificar? Porque 2, 18 e 4 são todos divisíveis por 2. Então, a gente não fez nenhum exemplo ainda assim. Aqui vocês poderiam dividir todos os números por 2 para simplificar ainda mais essa questão. Então, ficaria assim, ó. Opa, aqui eu não pus um 2. 2 negativo dividido por 2 dá menos 1. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente ainda não tinha feito nenhum modelinho assim. Como todos os números deram partes, todos os números aí podem ser divisíveis por 2. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Então tá. Só para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Eu vou fazer a letra D. Opa. A letra D é bem facinho, porque ela é assim, ó. 1 sobre 4 menos 3i. Em cima tem o número 1, então é mais fácil aí de fazer, né? Então, rapidinho a gente consegue. Então, vamos lá. Dividir um número real por um número complexo nada mais é que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Quem é o conjugado do de baixo? 4 mais 3i. Lembrando, pessoal, que o conjugado, eu só troco o sinal da parte imaginária, tá? Aqui em cima é super tranquilo, porque o 1 vai multiplicar o 4 e o 1 vai multiplicar o mais 3i. 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 3i, 3i. Embaixo, tá? O 4 vai multiplicar o 4 e o 4 vai multiplicar o mais 3i. Então, vamos lá. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 3i, 4 vezes 3 dá 12, tá? Depois, menos 3i, que multiplica o 4, e o menos 3i, que multiplica o mais 3i. Então, vamos lá. Menos que multiplica mais dá menos. 3 vezes 4 dá 12i, né? E agora, menos que multiplica mais dá menos. 3 vezes 3 dá 9. E i vezes i dá i ao quadrado. Em cima, nesse exercício, a gente não tem como fazer nada. Então, copio lá. 4 mais 3i. Embaixo, eu tenho 16. Como a gente já discutiu anteriormente, ó, a parte imaginária tem que sumir. Então, um positivo e um negativo cancela. A parte imaginária sumiu. Aqui eu tenho menos 9, que irá multiplicar i elevado ao quadrado, vale menos 1. Então, eu venho lá. 4 mais 3i. Embaixo, 16, menos que multiplica menos dá mais, 9 vezes 1 dá 9. Em cima vai ficar 4 mais 3i, e embaixo, 16 mais 9, 25. Ok? Ok, pessoal? Alô, alô? Ok, prof. Então, tá bom. Na próxima aula, que será na quinta-feira, tá? Nós ainda continuaremos nessa página 13 da apostila. Quais serão os exercícios que eu vou fazer com vocês? Exercício 4, exercício 5 e exercício 6, tá? Professora, eu até li esses exercícios... Oh, desculpa, não é 19, é 13. Eu até li, mas não entendi ainda esses exercícios. Realmente, o 4, o 5 e o 6, eu ainda não expliquei. Então, eu preciso explicar para vocês como é que funciona essas regrinhas. Inclusive, os que são para entregar, né? Os que serão parecidos com esses dois aqui, é o exercício 15 e 16
da página 9. Então, o trabalho ainda não tem como ser concluído. O que dá para fazer é o exercício 1 da página 8, tá? Mas o 15 e o 16, vocês precisam primeiro esperar eu terminar a aula de quinta-feira, para depois conseguir terminar de resolver, certo? Certo, galera? Hello. Certinho. Então, Certo, prof. vou parar a minha gravação, tá?